José Sarney, em 1985 a 1990. José Sarney foi eleito presidente do Brasil em 1985 e saiu do poder em 1990 e o seu partido foi o PDB. O seu governo ficou marcado por sucessivas e fracassadas tentativas de controlar a inflação. Plano Cruzado 1 decreta o congelamento de preços e antecipações do salário mínimo visando estimulando o consumo. O plano foi um fracasso, principalmente devido ao congelamento dos preços, que fez a restabilidade dos produtos caírem para perto de zero, quando não faziam o mesmo ter prejuízo. As eleições em 1986 foram para deputados federais e senadores, que compunham o Congresso Nacional. Sarney pede para votarem em seus candidatos para que ele possa continuar seu trabalho. Plano Cruzado 2 tentava novamente controlar a inflação. Deu errado e a economia ficou contagiada por diversos problemas. O Plano Verão, que também não conteve a inflação anual que chegou a mais de 1.764%, a crise financeira do país era também decorrente de uma crise econômica global. O governo Sarney terminou em 15 de março de 1990 e foi sucedido por Fernando Collor de Mello. Governo Fernando Collor, 1990 a 1992. Fernando Collor entrou no poder em 1990 e saiu em 1992. Seu partido foi o PRN. Como Fernando Collor foi eleito por um pequeno partido, ele teve que buscar logo uma composição e aliança no Congresso Nacional para dar sustentação ao seu governo. Na economia, Fernando Collor abriu o mercado brasileiro para importações e solicitou a modernização da indústria automobilística nacional, mudanças benéficas que fizeram as indústrias se modernizassem. O governo justificava que a política de comércio exterior, abrindo o mercado brasileiro, facilitando as importações, produziria a reestruturação da economia, tornando as indústrias nacionais mais competitivas e estimuladas a igualar-se aos padrões internacionais. A trajetória de próprias econômicas de Fernando Collor foi interrompida por uma crise de corrupção que alcançou seu governo ainda na metade do mandato. Os trabalhos concluem pelos envolvimentos de Fernando Collor, que passa a sofrer um processo de impeachment em 1992, acusado de enriquecimento ilícito e de corrupção durante o seu governo. O governo de Itamar Franco foi resultado do impeachment de Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil entre 1990 e 1992. Itamar acabou governando o Brasil no restante do mandato que seria de Collor. Assumiu a presidência em 29 de dezembro de 1992 e saiu 1º de janeiro de 1995. Esse governo ficou marcado por ter realizado um dos grandes feitos da história recente do país, a estabilização da economia e controle da inflação. Quem era Itamar Franco? Itamar Franco era um político tradicional e tinha uma projeção mais regional do que necessariamente nacional. Em 1992, tornou-se presidente do Brasil, mas sua trajetória política era de longa data. Antes da ditadura, ele fazia parte do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e nos anos da ditadura militar filiou-se ao Partido de Oposição ao Regime, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Governou a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, por 2 mandatos e esteve envolvido com o processo de redemocratização do Brasil. Na década de 1980, Itamar Franco era senador. Participou da campanha das Diretas Já. E na eleição presidencial de 1985 votou para Tancredo Neves. Em 1986, lançou-se a disputa para o governo de Minas Gerais pelo Partido Liberal, PL. Acabou sendo derrotado pelo grande apoio que o PMDB teve na época em razão ao Plano Cruzado. O candidato que derrotou Itamar na ocasião foi Newton Cardoso. Itamar também fez parte da Constituinte que elaborou a Constituição de 1988. Fernando Henrique entrou no poder em 1965 e saiu em 2003. Seu partido foi o PSDB. Segundo o governo de Fernando Henrique Cardoso, houve a implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1916, que propunha a universalização do ensino básico.
Também teve aumento dos juros e a política de investimento das importações para os países geraram o fechamento de empresas e de demissão de muitos trabalhadores. Lula foi o presidente do Brasil em 2003 e saiu em 2011. O seu partido foi o PT. Lula foi o primeiro ex-operário a se tornar presidente do Brasil. Governou o país em 2 mandatos, 2003 até 2006 e de 2007 até 2011. Teve como principal marca a manutenção de estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. O governo Lula registrou a maior média de crescimento do PIB em 2 décadas, de em torno de 4,1%, e o crescimento total ficou de 32,62%. Reforma relevada ocorrida no governo Lula foi a aprovação da Emenda Constitucional 45 de 2004, que ficou conhecida como Reforma do Judiciário. O governo Lula também se notabilizou pela busca do país em sediar grandes eventos esportivos, os Jogos Pan-Americanos de 2007. Dilma foi eleita em 2011 e saiu em 2016. Seu partido foi o PT. Dilma foi a primeira presidente mulher do Brasil e por isso pediu para ser chamada de presidenta. Quando Dilma governou, havia forte crise no mundo, o que atingiu também o Brasil. Então Dilma, para tentar reverter a crise, aumentou investimentos em infraestrutura. Taxas de juros foram reduzidas, facilitando crédito para empresas e pessoas físicas. Porém, isso não conteve a crise. Em 2003, alguns protestantes foram às ruas protestar contra o governo de Dilma, e alguns deles foram presos e fez com que a popularidade de seu governo caísse ainda mais. Em 2014, teve as eleições e Dilma foi reeleita com 51% dos votos. Porém, a situação econômica se agravou ainda mais nesse seu segundo governo. Em 2016, foi aberto o processo de impeachment da presidente por crime de responsabilidade fiscal. E em 2016, Dilma sofreu esse impeachment e saiu do governo. Michel Temer foi o presidente do Brasil em 2016. Seu partido foi o PMDB. Temer era vice-presidente de Dilma, e quando ela sofreu impeachment, ele foi quem governou até acabar o mandato que seria de Dilma, ou seja, 2018. A primeira medida tomada por ele foi congelar orçamentos dos investimentos públicos por 20 anos. Temer impôs limites para gastos públicos, iniciou a reforma da Previdência e garantiu segurança jurídica e estabilidade política. Temer anunciou a intervenção federal no Rio de Janeiro, com o objetivo de combater o crime organizado, e houve aumento nas mortes por intervenção policial. O seu governo ficou conhecido pelo mais impopular desde o regime militar. Após sair, Temer foi preso por corrupção. Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo partido PSL. Ele é o atual presidente do Brasil.